Bom dia, meu nome é Anderson Monteiro, eu sou bolsista do projeto Cultivando Conhecimento, Alimentação Saudável com Plantas Alimentícias Não Convencionais. O projeto é orientado pelo professor Dr. Albert Einstein Espírito de Moura, do Campus Vitória Santo Antão. Vou começar falando sobre o que são punks. Punks são plantas nativas exóticas, espontâneas, silvestres ou cultivadas, que têm uma importância regional e também servem para a alimentação humana. Algumas espécies são convencionais, mas elas são consideradas punks, por ter uma ou mais partes que não são consumidas no dia a dia. O principal exemplo que a gente encontra na literatura é o chuchu, que apesar de ser uma planta tradicionalmente conhecida como convencional, mas os seus talos e raízes também são utilizados na forma de... O termo punk ele foi criado pelo professor Valdemar Knupp em 2007, quando ele era professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E apesar do termo ser recente, mas já se tinha estudos acerca desse tipo de planta. Porém, se utilizava diversos termos dispersos, como hortaliças não convencionais e afins. Então, desde esse trabalho de Valdemar Knupp, até então vem se tendo uma carga mais intensa de trabalhos acerca desse tema, que é uma ciência considerada recente, porém já vem conseguindo uma maior divulgação, catalogação de espécies, assim como a sua implementação como em projetos de extensão e de pesquisas, principalmente das universidades federais. Um dos principais fatores que dificultam a questão da punk é que ainda se tem poucos trabalhos de cunho científico e até de divulgação sobre as punks. O principal autor é o Knupp, e diversos outros autores também vêm trabalhando acerca das punks, porém ainda é um número bem restrito. O maior número de trabalhos acerca das punks foi dos últimos 10 anos para cá. Então, em períodos anteriores a isso aí, é bem mais difícil de encontrar trabalhos. E acaba que os trabalhos de Valdemar Knupp e de alguns outros autores que começaram esse movimento acabam sendo os principais bases para os novos trabalhos que vêm se desenvolvendo. No contexto da alimentação escolar, as punks elas têm grande importância porque elas são de fácil manutenção, de baixo custo de implementação e possuem um alto valor nutricional. Então, as mais diversificadas práticas de conhecer ou de reconhecer o alimento acabam contribuindo para combater a insegurança alimentar, visto que a gente tem um desperdício de alimento muito grande. Segundo a literatura, cerca de um terço de todo o alimento que é comprado por uma família de 4 pessoas acaba sendo desperdiçado. Isso dá para a gente ter uma métrica que uma família de 4 pessoas que gasta R$ 1.500 com alimentação, cerca de R$ 500 por mês está indo para o lixo. Então, novas maneiras da gente trazer formas de combatermos a insegurança alimentar é importante para a alimentação não só da nossa geração como das futuras. Num contexto de trabalhos escolares, esta acaba atingindo o público-alvo essencial, que são estudantes e na saída do ensino fundamental, e eles podem contribuir com esse conhecimento não só para si, como para a sua família ou pessoas da sua comunidade, que acaba até incentivando eles a consumirem mais esse tipo de alimento, a explorar esse tipo de alimento. Os objetivos do nosso projeto é promover a conscientização sobre a alimentação saudável através da disseminação de informações sobre as punks, abordando seus usos, importância nutricional e integrando na dieta cotidiana, além de identificar e estudar as punks, compartilhar informações acerca de seus benefícios nutricionais, estimular práticas de cultivo e consumo dessas plantas na dieta, elaborar materiais educativos e acessíveis para difundir o conhecimento sobre as plantas. Então, na parte da metodologia, a gente fez algumas etapas, que foi, iniciamos fazendo uma revisão de literatura, porque como já dito, acaba que as informações acabam sendo escassas sobre as punks. Então, foi importante buscar na literatura materiais científicos mais recentes, para a gente poder agregar com aquela informação que já se tinha.
tendo assim um material mais robusto, facilitando a gente a saber como trabalhar com essas punks nesse contexto. Nós realizamos a implementação de uma área experimental na unidade didática de produção agroecológica do Campus Vitória. Então nós resolvemos implantar lá punks para que a gente tenha um palpável para quem queira conhecer e para os alunos da instituição terem aquele contato mais próximo. Então a gente fez a limpeza da área, fizemos uma adubação com adubo orgânico, botamos uma camada de palhada e realizamos o plantio das plantas lá. Nós realizamos a produção de mudas que foram utilizadas no projeto, sendo inicialmente a gente tendo preparado bandejas. Realizamos inicialmente 5 espécies de plantas, que tivemos alguns problemas e a gente teve que fazer novamente a produção de novas bandejas. Parte das bandejas acabou tendo o ataque de pragas e a gente também teve problema com germinação. Quando a gente refez a produção de mudas, então a gente teve um sucesso bem maior do que a primeira realização. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver uma das bandejas que nós estávamos produzindo quando ela começou a germinar. A gente fez a elaboração de material didático. Esse material didático a gente abrange diversos tópicos dentro das punks. A gente sabe que há uma escassez de material e quando a gente procura por um catálogo, acaba sendo bem vago, disperso ou focando mais numa região. Então a ideia daqui era agrupar o máximo de informações que a gente conseguisse. Então nesse material didático a gente dá toda uma contextualização, falando sobre o que são punks, como ela consegue contribuir contra a insegurança alimentar, a sua importância no contexto escolar, além também da gente trazer um catálogo com diversas espécies de plantas que são punks, trazendo desde flores a tuberosas ou a plantas que comumente a gente conhece como daninhas. E além disso também a gente traz uma parte com receitas utilizando essas plantas, porque assim a gente facilita desenvolver o interesse das pessoas acerca disso. Então, além deles terem acesso a informações sobre esse tipo de planta, eles também têm uma informação sobre como preparar, para visando despertar o interesse maior das pessoas que acabarem consumindo esse material. Então, aqui nessas imagens, ele traz como está estruturado esse livreto. Temos uma parte que a gente foca mais em trazer informações sobre o contexto das punks. Temos a parte que a gente traz as espécies, informações sobre as espécies, imagens sobre elas. E também uma parte que a gente deixou com as receitas. Uma outra parte do nosso projeto foi apresentar a comunidade acadêmica sobre o nosso projeto sobre as punks. Então a gente teve a apresentação para a turma do ensino médio do Campus Vitória Santo Antão e também realizamos a apresentação para uma turma de graduação do curso de agronomia. A gente também fez a realização para a comunidade geral, que foi quando a gente apresentou o relatório parcial no dia 18 de outubro de 2024. Então a gente trouxe, além de tudo aquilo que a gente realizou até então no projeto que a gente ia realizar, a gente também trouxe aquela importância de contextualizar para que o público que estava tivesse o contexto sobre o que estávamos falando ali. Nós realizamos as atividades além do Campus Vitória Santo Antão, também numa instituição parceira. Essa instituição é a Escola Municipal Aglaíris da Cruz Moura, localizada na rua Dom João Costa, no bairro São Vicente de Paulo, aqui em Vitória Santo Antão, que é uma instituição que tem cerca de 700 alunos entre os turnos, e nela também acaba tendo uma importância porque acaba pegando bastante alunos de regiões vulneráveis acerca ali de onde ela está localizada. Nessa imagem a gente tem uma foto minha com um dos coordenadores da instituição, que foi com quem a gente fez essa parceria de realizar as atividades na instituição. E na segunda imagem nós temos uma imagem minha com o professor Kleber Oliveira, que é professor da instituição, e ele estava sempre auxiliando em relação da interação com a turma. Nessas imagens aqui podemos ver um dos nossos encontros. A gente teve alguns encontros teóricos,
em que a gente falou sobre questão da segurança alimentar, importância das plantas, importância da alimentação saudável, importância da preservação do meio ambiente e também sobre a educação ambiental. A gente fez tudo no formato de troca de saberes, então eu não ia com um material já pronto, eu ia com tópicos pré-definidos e lá a gente fazia de forma de uma conversa, uma interação, uma troca de informações entre os alunos que estavam lá, entre os participantes do projeto e também o professor que estava nos auxiliando. Nessa sequência de imagens aqui, a gente tem uma das atividades realizadas que veio sobre uma das nossas trocas de saberes, que era a questão da importância da educação ambiental, que foi algo que também a gente tinha citado bastante, porque quando a gente definiu fazer a horta, que a gente foi limpar a área, a gente também encontrou muito lixo. Eu vou falar isso posteriormente. Então nessas imagens aqui a gente pode ver a turma elas estavam realizando uma atividade que era eles formavam grupos e eles iam fazer um cartaz sobre educação ambiental. Então eles fizeram um cartaz no momento. Depois, né, eles apresentaram para o pessoal da turma e discutiram sobre as informações que eles colocaram ali. Bom, nessas imagens aqui, a gente tem da área que a gente resolveu implementar a horta. Uma das coisas que a gente queria era ter o máximo de participação dos alunos. Então, uma das formas que a gente encontrou era implementar uma horta escolar na instituição, que já teve uma horta no passado, mas estava desativada desde o início da pandemia, em 2020, do coronavírus. Então, a gente foi nessa área, a área ela estava repleta de daninhas e de lixo. Foi feita toda a limpeza da área, então a gente roçou a área, fez a retirada dos matos, da palhada, né? Bastante lixo que a gente encontrou na área, que ia desde de chinelo quebrado, a plástico, papel e afins. Como a gente ia passar uns dias sem mexer nessa área, então a gente fez uma aplicação de mulching, que era visando diminuir a incidência de ervas daninhas, que reduziu bastante o crescimento de daninhas e também manteve a área limpa. Nessa área a gente teve um pequeno problema com formigas e a solução que a gente fez foi utilizar uma solução que era vinagre, detergente e água, já que o foco era pequeno e facilmente a gente conseguiu controlar. Então a gente teve que fazer a adubação e a adubação que a gente utilizou foram com esterco curtido e aqui nessa imagem você consegue ver a imagem de alguns dos sacos que a gente utilizou lá. Além dos participantes da turma que estavam com a gente, que era a turma do nono D, que tinha cerca de 30 alunos, a gente também teve a participação de uma aluna que possui o transtorno do aspecto autista, e ela faz parte do 7º ano nessa instituição. Ela participou lá auxiliando a fazer bandejas de mudas e também auxiliou nas medições de área, quando a gente estava para preparar a área. Ela também ajudou no plantio. Aqui nessa imagem a gente consegue observar alguns dos alunos que estavam lá no dia que a gente fez o plantio. Eles participaram lá com a gente. A gente também conversou sobre a importância daquilo ali para a comunidade e como a gente deveria preservar pelaquela área. Bom, e essa foi a minha apresentação. Obrigado a todos que assistiram.